Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir um assunto que divide opiniões há muito tempo. É o livro de Atos dos Apóstolos, muito popular entre os cristãos de todas as eras, principalmente porque narra não apenas o início da igreja cristã, aliás, o início fantástico, como narra uma série de milagres acontecidos durante o período dos apóstolos, depois que o Senhor Jesus foi embora desse mundo, né? Enquanto Jesus estava aqui nos evangelhos, era muito natural haver milagres, o Filho de Deus estava aqui. Mas depois que ele foi embora, a continuidade dos milagres, né, realizados agora pelo poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, é que surpreende bastante. Principalmente a nós que também somos cristãos, que também formamos a Igreja de Jesus, assim como aqueles crentes do primeiro século. E a divisão de opinião se dá exatamente sobre essa continuidade ou não da ação miraculosa do Espírito. Para alguns irmãos, o mesmo Espírito Santo continua agindo da mesma maneira na mesma igreja, promovendo os mesmos sinais que o Senhor Jesus Cristo havia prometido que seguiriam aqueles que nele crescem. Para outros irmãos, contudo, aquele período foi um período extraordinário. O início da obra da igreja, muitos dizem que o apóstolo Paulo revela nas suas cartas que a igreja era um segredo de Deus, que ele não havia revelado nem aos profetas, né? A salvação ele revelou, mas a existência de um povo diferente, que é a igreja do Senhor Jesus, seria um mistério que só se torna a realidade até para os próprios apóstolos, depois de algum tempo de jornada aqui, fundando, né, igrejas pelo mundo afora. E que, nesse período extraordinário, sim, aconteceram coisas maravilhosas, mas diferentes daquelas que acontecem depois, né? Como, por exemplo, no nosso tempo. Esses irmãos e irmãs são conhecidos como cessacionistas, da ideia de que os milagres cessaram, pelo menos no entendimento e na quantidade que havia nos tempos apostólicos. É óbvio que o Senhor Deus opera milagres a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser. Mas o milagre hoje não é a regra, seria a exceção. E aí? O que você pensa a respeito? O livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito pela igreja nos dias atuais ou aqueles tempos maravilhosos passaram? Maravilhosos sim, se bem que os apóstolos foram presos, torturados, açoitados, mortos, né? Muitos cristãos tiveram que fugir às pressas de onde moravam, como aconteceu com os cristãos de Jerusalém. Os tempos eram maravilhosos, mas bastante trabalhosos. Será que eu e você aguentaríamos? Não sei. Vamos conversar? Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos mais essa edição do programa Vejam Só, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Conosco para conversar sobre a continuidade ou não do poder miraculoso nos dias atuais, o reverendo Altair Mateus Nunes, ministro da Igreja Presbiteriana Renovada e parceiro de longa data do programa Vejam Só. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Amém. Tudo bem, graças a Deus. Bem. E a igreja que o senhor está, continua em Osasco? Continua em Osasco. Nós estamos lá na Avenida Marechal Rondon 683, bem no centro da cidade de Osasco. Eu passei lá em frente algumas vezes, é grande lá, hein? É uma igreja boa. Tem uma escola do lado, é da igreja? Tem uma escola, é nossa, faz parceria com a Mackenzie. Que bênção. No templo antigo. Amém. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Do outro lado, estreando no programa Vejam Só, o reverendo Lucas Pereira Rezende, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo, reverendo Lucas. Paz e graça, boa estreia. Boa noite, reverendo Weber. Boa noite aos nossos telespectadores. Para a gente é uma grande alegria estar aqui com o senhor. Eu estava perguntando ao senhor
anteriormente, né? Quantos anos de programa, quer dizer, 18 anos, vejam só, começa a fazer história. Eu me lembro lá no interior, sou mineiro lá do interior de Minas Gerais, eu me lembro de assistir o programa na adolescência e não imaginava eu que teria o prazer de estar aqui hoje na poltrona do Vejam Só, e até, se possível, eu queria mandar um abraço para minha cidade interiorana lá, claro, rapidamente, né? Cidade de origem, então amigos, familiares lá de Perdões, Minas Gerais, e a região ali, trabalhei como plantador de igrejas na cidade de Jaci, uma cidade bem pequena, e também Lavras, onde estão familiares também. É uma alegria poder estar aqui, claro, para a nossa igreja de São Paulo, né? Igreja do Alto da Lapa, presbiteriana do Alto da Lapa. Rua Roma? Não, é a igreja da Rua Roma, é a igreja da Lapa, igreja presbiteriana da Lapa. Nós estamos ali na rua Doutor José Elias, 67, próxima à rua Cerro Corá. Eu perguntei se era a Rua Roma porque eu fui batizado lá, na igreja da Rua Roma. Poxa! Há muito tempo. Bom, vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou a respeito do livro de Atos. Voltamos já com a opinião dos nossos convidados, não vejam só. Hoje iremos falar sobre um livro bíblico que não tem fim. Quer dizer, na verdade, existem algumas questões sobre isso. Porém, de fato, o livro que iremos estudar hoje não tem um final formal, um encerramento, o que abre espaço para muitas teorias e especulações. Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 2 não trazem um final explícito: Atos e a Carta de Tiago. A Carta de Tiago, contudo, possui recomendações finais aos leitores, demonstrando ali o seu fim. Atos, porém, parece não ter final. Termina de uma forma intrigante. Não existe uma conclusão, um epílogo ou uma saudação final. Simplesmente, a narrativa é interrompida com a informação de que, havendo chegado a Roma, Paulo instalou-se numa casa alugada, onde esteve confinado num tipo de prisão domiciliar, ficando permanentemente vigiado pela guarda imperial, isso por um período de 2 anos. Que razão Lucas, o médico missionário e autor deste livro, suspendeu a narrativa desta forma? Há quem defenda a teoria de que Lucas quis escrever um 3º volume, o que na verdade não aconteceu. Outros afirmam que esse final é proposital e que o autor simplesmente omitiu o martírio sofrido pelo apóstolo quando da perseguição empreendida pelo imperador Nero. Para outros, o livro de Atos não cessou no capítulo 28, mas é escrito ainda atualmente nos dias de hoje, por cada um de nós, discípulos do Senhor. Nós somos um capítulo vivo deste inacabado livro. Afinal de contas, a ação do Espírito Santo continua. Por isso, apesar de nossas histórias não entrarem no texto bíblico, elas são parte dessa grande narrativa da igreja aqui na Terra. Essa é a dúvida que buscamos responder no nosso debate de hoje. O livro de Atos está fechado? Uma questão delicada e que irá direcionar a forma como vemos e estudamos a nossa realidade. Por isso, fique ligado. O Vejam Só de hoje já está no ar. Muito bem. O tema de hoje é justamente o livro de Atos dos Apóstolos. Com muita alegria recebo o meu amigo pessoal, reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada, que, inclusive, eu fiquei sabendo, reverendo, que o senhor é candidato a presidente. Candidato a presidente. Da denominação? A partir de 2019, se Deus quiser. Quando vai ser a eleição? Agora, dia 12. Opa. 12 de dezembro. Amém. Que Deus o ilumine e o abençoe. Amém. Os conciliares que gostam de mim, olha, eu, se fosse você, votava no reverendo Altair. Conheço esse irmão, ó, e é de Deus, para valer. Quem conhece, sabe. O reverendo Altair, como é que o senhor responde à pergunta tema de hoje? O livro de Atos acabou? Primeiro eu gostaria de mandar um abraço para os pastores, né? Manda ver. Vender o meu peixe. Claro. Os pastores aí de todos os presbitérios, são 56 presbitérios, não dá para falar o nome nem de 10%. Mas vai aí um abraço para toda a turma do Grupão,
grupão está em peso assistindo. A turma do grupão aí, os que mais falam, os que mais conversam. Quero mandar um abraço para essa turma toda. O pastor Erasmo Carlos, lá de Maranhão, São Luís do Maranhão. O pessoal do Brasil Central, que eu estive lá agora esse final de semana. Um abraço para todo mundo, pastor Caleb, pastor Daniel e toda essa turma boa daí do centro do Brasil. Mas o livro de Atos dos Apóstolos não fechou, não. Ele continua. A história nunca fecha, né? O que fecha é o romance. As histórias, os romances, esses fecham. Mas um livro de história, como é o livro de Atos, esse não fecha. E nós continuamos escrevendo, bem ou mal, estamos escrevendo os capítulos seguintes. E esses capítulos só serão encerrados no arrebatamento da igreja. Muito obrigado, reverendo. Do outro lado, temos a estreia do reverendo Lucas Pereira Rezende, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Milita lá no Alto da Lapa, né? Isso, exato. Seja muito bem-vindo. E o senhor? O senhor entende que aquelas coisas maravilhosas que aconteceram no livro de Atos foram só para aquela época? Então, pastor, eu entendo que, pegando a pergunta, né, o livro de Atos está fechado. Na minha opinião, sim. Eu entendo que existem alguns elementos paradoxais no livro que não podem ser ignorados. E tratar esse elemento, ou olhar para o livro, considerando-os paradigmáticos, vai nos trazer problemas hermenêuticos. Então, acho que uma hermenêutica equilibrada considera que no livro existem elementos paradigmáticos, que são paradigmas para a igreja, que a igreja precisa espelhar neles, mas, ao mesmo tempo, existem fatos, existem eventos ali que não podem ser tomados como paradigmas e, quando são tomados, eu acho que geram alguns inconvenientes que a gente tem visto na história. Alguns líderes, alguns pastores que agem como se tivessem no nosso tempo prerrogativas que são exclusivamente de um período apostólico específico, com personagens específicos, enfim. A minha opinião é que o livro de Atos, como livro, como uma narrativa histórica, considerando o seu contexto, o seu gênero literário, eu acredito que o livro de Atos está fechado. Uau! Então temos duas opiniões bem diferentes, né, de dois pastores de igreja local, dois teólogos, dois homens de Deus. E queremos saber a sua opinião também, né? Vamos lá no vejamsó.com.br. Não é esse, não. facebook.com/programa Vejam Só. Esse é o nosso endereço, onde você se manifesta e entra em contato conosco, é o nosso Facebook, e tem lá uma pesquisa para você responder. A igreja atualmente continua escrevendo o livro de Atos? Né? Sim ou não? Responda e a gente vai saber já qual é. Saber já não. No fim da edição do programa, a gente vai ter aí a nossa resposta. Olha, muita gente fala assim, eu queria estudar a Bíblia. Então, eu quero mostrar para você, olha o presente que o Vejam Só ganhou, tanto a Angélica quanto eu, né? Acabou de sair, pode dar o close aí, que é muito bonita, Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil, uma edição riquíssima, né, com milhares e milhares de notas, agora não lembro o número exato das notas, mas são milhares e milhares de notas explicativas, diagramas, mapas, em duas cores, é realmente um presentaço que eu ganhei, né, da Sociedade Bíblica do Brasil. Parabéns à Sociedade Bíblica do Brasil, parceira do Vejam Só, né? E muito obrigado pelo presente. Se você não sabe o que você vai dar de Natal aí para o seu pastor, tá a dica, tá dada a dica. E né? É muito boa, eu ganhei uma. Excelente. Já estou lendo, é ótima. Fantástico. Acabou de sair. E eu gostei muito da nova tradução, embora eu seja muito tradicionalista, né? A Nova Almeida Atualizada tornou a leitura da Bíblia muito mais fácil, muito mais agradável, né? E não tira o respeito em relação a Deus, continua o tu para Deus, né? Não fica você para Jesus, né? Eu gostei bastante, gostei muito, tá ótimo. O tema de hoje no Vejam Só é o livro de Atos dos Apóstolos.
Ah, você está perguntando do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só? A gente vai mostrar no terceiro bloco, ou no fim desse, a gente mostra as fotos e já emenda o vídeo também, né, que a gente recebeu. Mas eu queria dar oportunidade aos nossos convidados para expor um pouco melhor o ponto de vista deles. Por exemplo, o reverendo Lucas Pereira Rezende, da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, ele entende que o livro de Atos, se for lido como um modelo de eclesiologia, vai trazer problemas, é isso? Um modelo para a igreja de hoje? O senhor pode citar alguns exemplos? Exatamente, reverendo Weber. Eu entendo que ele se torna, se for tomado como modelo, ele se torna problemático, porque essa circunstância se torna problemática pelo fato de que ele não traz relatos relativos ou orientativos em relação à experiência cristã. Ele traz fatos históricos. Eu entendo que a narrativa do livro de Atos, ela se encaixa naquela complexidade de eventos históricos ligados à soteriologia objetiva. Quando a gente entra no âmbito da soteriologia, a gente tem essas duas perspectivas. A soteriologia objetiva, que envolve fatos históricos que aconteceram num determinado momento da história e que se relaciona com a nossa salvação. Por isso, soteriologia, quer dizer, a morte de Cristo, a crucificação, a ressurreição, são todos fatos ligados a um momento histórico específico. E o livro de Atos, ele traz essa continuidade. O Senhor Jesus faz promessas, e quando você pega a narrativa de Lucas, Lucas conecta. No capítulo 1, ele já conecta a sua narrativa ao capítulo 24, que é o último capítulo do Evangelho. Então, ele não traz questões relacionadas à soteriologia subjetiva, que envolve a experiência pessoal que cada cristão vive, que, no caso, teria como protagonismo o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo como protagonista, no sentido que é o Espírito Santo que nos leva à regeneração, à conversão, à santificação, enfim, essas experiências individuais, pessoais. Para mim, ele trata da soteriologia objetiva, ele completa informações, ele nos traz informações relacionadas a fatos históricos que Jesus prometeu que iriam se cumprir, então ele se encaixa a essa complexidade de eventos relacionados à nossa salvação como ligada a esses fatos históricos da pessoa de Cristo Jesus. O senhor concorda com ele, Reverendo? Discordo em todos os âmbitos. Por quê? É exatamente o que eu penso, é que o livro de Atos põe em prática aquilo que Jesus ensinou. E ele deu a dica, ele falou, vocês farão as obras que eu fiz, que eu faço, e farão maiores ainda. E no livro de Atos nós percebemos que lá está, com muita clareza, essas obras que os discípulos, que os apóstolos e que até pessoas que não pertenciam ao grupo dos apóstolos também faziam, também fizeram. Nós vemos primeiro, a igreja nasce, alguns acham que ela nasce no Pentecostes. Eu penso que a igreja do Senhor Jesus já estava acontecendo com o colegiado dos 12. Aqueles eram apenas uma célula que já era o começo da igreja. Agora, a inauguração da igreja no sentido amplo deu-se no dia de Pentecostes. E o que foi o dia de Pentecostes? O que foi aquilo ali? O Espírito Santo veio, cumprindo Joel, capítulo 2, 28, que Pedro que menciona isso. Eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus tinha dito em Atos capítulo 1, versículo 7, que eles receberiam poder, ou seja, dínamos. Recebereis poder, vocês se tornarão dinâmicos ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Bom, o livro de Atos não termina nos confins da terra. Então, o Senhor Jesus já disse, não vai parar aí, vai continuar. Então, aí veio o Pentecostes. Aí Pedro se coloca em pé no meio de todo mundo lá e diz assim, isso que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando. Ninguém está bêbado sendo essas 10 horas da manhã. Mas é o que o profeta Joel falou. E isso é para nós, para os nossos filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, é óbvio que é para todos nós. Bom, como se isto não fosse possível, ou necessário, ou suficiente, vamos dizer assim, como se isso tudo não fosse suficiente, nós encontramos no capítulo 10, o apóstolo Pedro
transcendendo, ultrapassando os limites do judaísmo, vai na casa do Cornélio em Cesareia Marítima e começa a ministrar timidamente, com medo, porque ele não sabia qual era o limite da igreja, e o Espírito Santo vem e cai sobre a igreja, aquele grupo pequeno que ainda não era uma igreja, era uma família, e de uma maneira tremenda e maravilhosa, inaugura a igreja gentílica. Então nós temos duas igrejas no livro de Atos. Nós temos a igreja gentia e a igreja judaica. Ela não apareceu assim no começo, porque havia relativa paz. Mas lá no capítulo 8 nós vemos uma perseguição, no capítulo 8 de Atos. Nós vemos como essa perseguição, e Saulo era o objeto usado nessa perseguição. Então os crentes se espalham, então nasce a igreja de Samaria. E aí inaugurou definitivamente os crentes gentios da igreja gentílica. Em Atos 15, nós vemos o primeiro concílio da igreja, exatamente com o problema entre judaísmo e cristianismo, a igreja gentia, a igreja judaica, como é que nós vamos fazer? Tomaram a decisão e dizemos, nós não vamos trazer problema para os nossos irmãos dos gentios que aceitam a fé. Mas escreveram que se abstenham de tais coisas e liberaram a igreja gentílica para crescer. Então, Atos dos Apóstolos, ele promulga essa instituição da igreja, ele estabelece tacitamente a igreja para continuar escrevendo a história que começou em Atos. Maravilha. Agora, reverendo Lucas, o senhor falou, o senhor fala muito bem, o senhor é professor? Sou professor, tenho tido a oportunidade de trabalhar ali com os alunos da Faculdade Teológica da Trindade. É uma faculdade ligada à Igreja Cristã da Trindade, que tem na direção ali o pastor Paulo Romero, o senhor deve conhecer. Parceiro nosso, de longa data. Pois é, que eu admiro muito o pastor Paulo. Tem igreja lá ao lado da estação São Judas, do metrô. Pastor Heber, isso, já tive lá algumas vezes. Então, reverendo, vamos lá. O Paulo Romero é continuista. O senhor é cessacionista. Precisamos definir, né? Eu acho que a questão é o que é o cessacionismo. Eu acho que essa definição ainda está em processo. Então porque... deixa eu te fazer uma pergunta objetiva. Pois não, porque eu não respondi. O senhor me fez uma pergunta anteriormente, eu acabei falando aqui e não respondendo o senhor. A pergunta é a seguinte, já que o senhor diz assim, o livro de Atos é uma narrativa histórica, ele não tem a finalidade apresentar um modelo de experiência. Apresentar um modelo de experiência, né? Ou seja, ele não é normativo, exato, ele é descritivo. Exato. Tá bom. Então, qual a finalidade para o crente comum que lê o livro de Atos, cheio de pormenores, cheio de detalhes, se isso não ensina nada para ele? Só para matar a curiosidade, como foi que a igreja começou? Não, de maneira nenhuma. Como eu disse, o fato dele não trazer para nós um modelo, um protótipo de experiências para o nosso dia a dia, não significa que ele não tenha riquíssimos conteúdos para ensinar, porque, na verdade, a gente precisa entender todo o propósito de Deus que se cumpre claramente com Atos. Se nós pegarmos o final do livro de Lucas, no capítulo 24, os versos 42 a 53, se você pega Atos, capítulo 1, verso 4 a 14, você vai perceber, e eu fiz aqui uma estrutura que nos mostra isso, a íntima relação que Lucas estabelece. Essa relação pode ser encontrada lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, quando ele diz que escrevia ao excelentíssimo Teófilo. E depois ele repete isso lá no capítulo 1 do livro de Atos, escrevendo a Teófilo. No entanto, no último capítulo de Lucas, você percebe conexões. Por exemplo, nos versos 42 e 43 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ele fala que Jesus comeu peixe, e aí você olha o verso 4 do capítulo 1 de Atos, comendo com os apóstolos. Em seguida, Jesus fala da promessa do Pai, lá no verso 49 do capítulo 24 de Lucas. Você abrir sua Bíblia, você vai conseguir acompanhar comigo. Novamente, no verso 4 ainda do livro de Atos, ele fala sobre essa promessa do Pai. Jesus fala sobre que os apóstolos seriam testemunhas dessas coisas, como o pastor, como o reverendo Altair
colocou, e eu concordo com várias questões que ele colocou, não discordo. De fato, o livro procura nos relatar que a igreja alcança agora os gentios. Essa era a promessa de Cristo. E se nós seguirmos, por exemplo, ali no final do Evangelho de Lucas tem a menção que eles estão perto de Betânia, no verso 50. Depois, no livro de Atos, capítulo 1, nós temos a menção do Monte das Oliveiras. Geograficamente a gente conecta. Ele foi levado para os céus, no verso 51, elevado às alturas, no verso 9 do capítulo 1 de Atos. Louvando a Deus, eles estavam, verso 53 do Evangelho de Lucas 24, e constante oração, no verso 14, que também relaciona. Com isso, o que eu estou querendo dizer? Que o livro de Atos se apresenta como uma continuação do Evangelho, e ele é necessário para que a gente entenda que os propósitos de Deus relacionados à salvação do seu povo se cumpriu. Se nós excluirmos o livro de Atos, nós não compreenderemos ou não teremos todas as narrativas dos eventos históricos relacionados à nossa salvação. No primeiro livro, Lucas proclama que Jesus é o Messias prometido. E agora, no segundo, ele proclama como que essa notícia ela entra no mundo e como que, por exemplo, o Pentecostes está relacionado a isso, que a gente vê ali a profecia messiânica, que dentro das profecias veterotestamentárias estava incluído o Pentecostes. Lembramos da profecia de Joel, evidentemente, que haveria um derramamento do Espírito, só que o Pentecoste, como cumprimento de profecias veterotestamentárias, o personagem central do Pentecostes não é a figura do Espírito Santo, é a figura do próprio Messias. Porque o Pentecostes é anunciado no Antigo Testamento como um evento que se casa, que se junta à obra messiânica de Jesus. Ele é para confirmar o ministério de Jesus, e ali, por meio do Pentecoste, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro enfatizando a pregação de arrependimento em Jesus Cristo, colocando Jesus na centralidade do acontecimento. E nesse sentido, de fato, a hermenêutica reformada se difere um pouco da hermenêutica pentecostal, porque a hermenêutica pentecostal é mais pneumatológica, mas nós entendemos que Jesus é o centro de Atos, a proclamação de Jesus. E nesse sentido eu pego carona com o reverendo Altair, que disse que no livro de Atos nós vemos a proclamação de Jesus Cristo para todo mundo. E de fato, o Pentecoste e tantos outros eventos sobrenaturais, poderosos que aconteceram em Atos, visam exatamente isso. Quando acontece aquela manifestação poderosa na casa de Cornélio e outras, nós vemos que todas envolvem etnias, envolve questões geográficas para além de Israel. Então o livro de Atos cumpre esse propósito. Só finalizando, reverendo Weber, eu não vejo, por exemplo, no final do livro de Atos, algo inconclusivo, de maneira nenhuma. Para mim, o propósito de Lucas é mostrar que nada pode parar o Evangelho. Lá no capítulo 28, Lucas vai dizer então que Paulo está pregando nos últimos versículos desse capítulo, ele vai dizer, Paulo está pregando abertamente, dali da casa que ele estava alugada em Roma, vão sair missionários para o mundo todo, o Evangelho vai alcançando o mundo todo. Quer dizer, o que Jesus disse se cumpre. E tudo isso alcança ou está dentro dos eventos históricos relacionados à nossa salvação. Vou fazer a mesma pergunta para vocês dois, começando com o reverendo Altair. Reverendo, a história do livro de Atos continua nos dias de hoje com os mesmos eventos sobrenaturais ou da mesma natureza daqueles eventos, milagres, prodígios, etc.? Sem deixar nada de fora. Não fica nada fora. Tudo continua valendo até hoje. E só vai mudar quando Jesus voltar. Porque aí entraremos num outro período. Mas bom, não vamos entrar na questão do milênio, porque nós vamos devagar. Senão nós vamos devagar. Agora, eu sempre faço a pergunta, quando alguém me fala sobre isto, a questão do cessacionismo, não tem um versículo que fala que cessou. Nenhum. Pelo contrário, tem vários que diz que continua. O apóstolo Pedro diz, isso é para vocês, para nós, para os nossos filhos. Olha o versículo 39 do capítulo 2. E para os que estão longe, para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E aí depois na casa de Cornélio, o apóstolo Pedro nem está esperando, acontece. O que é o livro de Atos? O livro de Atos é o seguinte, o que é que Deus está querendo dizer para nós com o livro de Atos? É assim que se trabalha. É assim que funciona. Então ele vem, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um com seu objetivo,
Quando chega no livro de Atos, chama Atos dos Apóstolos, mas são atos do Espírito Santo, que glorifica a pessoa de Jesus. O reverendo tem razão, é o centro do evangelho, do livro de Atos e dos evangelhos, é a pessoa de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia toda. E ele disse, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, ele me glorificará, porque ele vem para isso. Então o Espírito Santo, durante todo o livro de Atos, glorifica a pessoa do Senhor Jesus. Mas ele opera na igreja e através da igreja, para mostrar que a igreja de Atos é o modelo para a igreja que deveria agir no mundo neste período, que nós erroneamente chamamos de tempo da graça. Isso aí é outro assunto que a gente pode conversar outro dia. No próximo bloco, o reverendo Lucas vai dizer por que ele não acredita que o livro de Atos seja paradigmático, como o pastor Altair, sem usar essa palavra, acabou de dizer. Né? Ele é um modelo para a igreja de hoje, inclusive com os prodígios e sinais. Porque agora a gente vai conhecer um pouquinho da nossa audiência. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Né? Tem um presente que nós vamos sortear agora, esse mês, que é o livro de Jonas, ou, na verdade, assim, a tradução do livro de Jonas e mais o comentário exegético produzido pelo pastor Dr. Carlos Augusto Vailate, com autógrafo e dedicatória, tá? Mais os brindes do Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Olha só, então, quem está mandando as fotos ou o vídeo está concorrendo agora. A primeira foto de hoje é lá de Ourinhos, vem de Ourinhos, aqui no interior de São Paulo, o Marcelo Santos Fragoso, é o nosso telespectador lá. Ô Marcelo, um grande abraço para você, ao povo de Ourinhos, terra do Toninho. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Jonathan e a Aline, que casal bonito, olha só, Deus abençoe vocês, viu? Mantenham-se sempre firmes na fé e como um espeto corrido no meu nome. Em Perus, aqui em São Paulo, o Ricardo Góes e a esposa Fábio Góes, que foi a fotógrafa do Ricardo. Grande abraço para o casal Ricardo e a Fábio. Em Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul também, Andréia Lima, nossa telespectadora lá, Uruguaiana, lugar bonito, hein? Nos Pampas. Come lá um churrasco por mim, viu, Andréia? Ai, que vontade. Bom, vamos lá. Agora em Mauá, aqui na Grande São Paulo, essa enorme família que está aí, né? O pastor Júnior Vieira, a Tatiane, a Sabrina, a Caroline, o Leonardo, o Heraldo, Nazaré e o bebê Miguel, né? Então, aqui você tem uma dica, né? Então, como a última pessoa mencionada é o bebê Miguel, a Nazaré é quem está com ele no colo, né? Então, voltando na direção da esquerda para a direita, ao lado da Nazaré está o Heraldo, ao lado dele o Leonardo, depois a Caroline, a Sabrina, a Tatiane e o pastor Júnior Vieira, que é quem bateu a selfie aí. Grande abraço para todo esse povo. Bom, o vídeo de hoje foi enviado lá da cidade de Bauru, que é o lugar onde o reverendo Altair foi batizado com o Espírito Santo. Exatamente. Né? E eu vou estar lá dia 8 agora, na reunião do presbitério, avisando o pastor Neto que eu vou chegar lá. Mas em Bauru, o Supremo... você vai para o presbitério. Reunião do presbitério. Tá. Então, o Fábio Luiz foi quem mandou o nosso vídeo lá de Bauru. Vamos ver. Do programa Vejam Só, eu sou o Fábio de Bauru, da Igreja Casa da Bênção, estou sempre ligado no programa e queria deixar um tema para vocês. Sabemos que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus aos homens, e também sabemos, né, que há muita discordância em certos assuntos, como os pré-tribulacionistas, os pós, sentido figurado, sentido literal. Então, como diz em 1 Coríntios 14:33, diz que onde há Deus não há confusão. Então, por que há tanta confusão assim em certas passagens da Bíblia? Será que está faltando o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Amém. Deus abençoe a todos. Você não quer mais nada, né, irmão? Tá bom, vamos ver. Por que tem... Não, tá bom. Por que tem tanta divergência? Será que tem mesmo? A gente vai pautar esse tema assim, viu, irmão? Um ósculo santo para você e para todo o povo de Bauru. A gente vai para o intervalo, volta já.
Muito bem, voltando com o programa Vejam Só. Hoje estreia no programa o reverendo Lucas Pereira Rezende, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como bom presbiteriano, ele é cessacionista, né? Ele entende que o livro de Atos finalizou o objetivo dele. O senhor não concorda, então, com o que o reverendo Altair falou sobre a operação de sinais, prodígios, milagres, etc., valendo tanto nos dias dos apóstolos quanto hoje? Eu encontro muitas dificuldades relacionadas nessa perspectiva de que aqueles eventos que aconteceram em Atos, eles acontecem do mesmo modo nos dias de hoje. Repetindo o meu ponto de vista, aquilo que eu tenho defendido aqui, eu entendo que o próprio Pentecostes e outras narrativas de Atos, ele tem ali um propósito de uma narrativa redentiva histórica relacionada à soteriologia objetiva. E se a gente olha para o Evangelho de João, no capítulo 7, quando Jesus estava falando ali sobre os seus discípulos se tornarem fonte de água viva, o evangelista João, né, diz no verso 39 do capítulo 7, olha, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Aí a gente sabe que a glorificação de Cristo vem com a sua exaltação. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele se assentou à destra de Deus. E uma vez que isso acontece, é evidente que toda essa exaltação se conclui com o retorno dele, é o ponto máximo de exaltação de Cristo, mas ele já estava exaltado. E uma vez que ele estava glorificado, o Espírito Santo, então, foi dado aos seus discípulos. Então, nesse sentido, eu acho que o livro de Atos cumpre o seu papel, cumpre o seu propósito de trazer a confirmação, de trazer a narrativa de que, de fato, Jesus é o Messias e nada pode impedir o Evangelho de prosseguir. E, nesse sentido, envolve, claro, a capacitação poderosa do Espírito Santo que veio sobre os discípulos. Eu me lembro, por exemplo, da profecia de Isaías, no capítulo 64, quando o profeta diz, se fendesses os céus, se derramasses de novo, se fizesses de novo aquilo que o Senhor outrora fizeste. E depois Deus responde no capítulo 65, dizendo, olha, eu farei, só que eu chamarei povo meu, aquele que não era meu povo. Então, quando Lucas narra os acontecimentos relacionados aos apóstolos, ele está nos dizendo que a profecia se cumpriu, e por isso que eu remonto aqui, eu reafirmo aqui o valor desse texto que é inspirado pelo Espírito Santo, cumpre o seu propósito, e por isso, na minha opinião, o Espírito Santo deu para Lucas tudo que ele tinha para falar e o livro canônico se fechou. O que a igreja vive hoje é implicado, evidentemente, teologicamente, pelos acontecimentos de Atos. A gente sabe que Jesus é o Messias, a gente sabe que Deus tem um propósito de salvação e que a sua salvação se realiza por meio do Cordeiro de Deus, porque Atos completa para nós todas as informações, toda a verdade de Deus que nos traz a salvação. Mas, reverendo, vamos lá. Certo. Vou apertar o senhor para depois apertar o reverendo Altair. O senhor acabou de falar, certo, que Isaías faz profecia a respeito de um povo que não era povo. Nós somos esse povo, certo? Começando com os apóstolos e os discípulos. Outra coisa, nós também somos discípulos, somos seguidores de Jesus, assim como o foram aqueles originais. Não somos apóstolos, eu não concordo com a continuidade apostólica e tal, mas somos enviados por Deus para pregar o Evangelho do mesmo jeito que aqueles foram. Por que eles tiveram privilégios de operar milagres, prodígios e que tais, e nós não teríamos hoje? Aí, reverendo Web, eu aponto dois fatores que tornam a narrativa de Atos singular e não um protótipo para nós. Porque as circunstâncias mudaram. E esses dois fatores, eu falaria sobre uma presença e sobre uma ausência que fazem parte do arcabouço temporal, histórico, da narrativa que Lucas nos entregou. O que seria essa presença e essa ausência? Em primeiro lugar, presença apostólica. Como o senhor mesmo disse, a presença apostólica naquela temporalidade histórica torna as circunstâncias diferentes. E a ausência? A ausência de um cânon fechado. Quer dizer, Deus estava num processo de revelação, estava sendo entregue a revelação. Os apóstolos tinham nos milagres a testificação da sua pregação. O que
é diferente para nós hoje como igreja. Deus revelou completamente a sua vontade e cabe a nós proclamar essa vontade ao mundo. E nós nos baseamos, não falamos de nós mesmos, mas nós falamos da palavra de Deus. Então eu entendo que essa presença dos apóstolos e essa ausência de um cânon completo fazem aquela circunstância histórica diferente. O meu colega está confundindo duas coisas aí. Não é dele, né? Isso ele traz porque é um princípio que ele já tem, né? Cânon é uma coisa, história é outra coisa. O cânon fechou, concordo plenamente. A Bíblia não está sendo escrita hoje. Agora, a base para a nossa ação está escrita. E alguns não creem em Marcos 16, mas eu creio. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, e aí tem a lista toda. O próprio colega, pastor Lucas, reverendo Lucas, ele mencionou que todos aqueles que crescem. Então só os apóstolos creram? Não, nós também cremos. E só não tem ação, essa ação do Espírito na vida, aqueles que não creem. Não tem porque não creem. Se crerem, terão. E eu conheço alguns que não criam. Eu poderia dar até o testemunho aqui, mas acho que o tempo não vai permitir. E aí, quando creram, foram batizados no Espírito Santo. E aí, os dons do Espírito começaram a operar através deles. Então, o livro de Atos é a base, é o modelo para nós. Vocês podem trabalhar desta maneira. Vamos dar uma olhadinha rapidamente? Atos capítulo 1, que o reverendo já mencionou ali. Escrevi o primeiro livro, o primeiro tratado, ao excelentíssimo Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele fez e ensinou. Vocês têm que fazer assim. Farão as obras que eu faço e outras maiores farão. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos. Então primeiro ele fez, aí depois ele ensinou, e aí ele transformou isso em mandamentos, e ele foi embora para a glória. É a ordem, é a sequência. E quando os discípulos, aqui na sequência do versículo, tiveram dúvida, mas é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele disse, não nos compete saber o tempo nas estações, que o Pai revelou pelo seu poder, mas recebereis virtude, dínamos. Sabe aquilo que colocava na roda da bicicleta? Quanto mais corre, mais acende? É aquilo que está escrito aqui, dínamos, poder. Virtude, poder, dínamos, no grego é dínamos. Que ilumina, que clareia. Dínamos, que tem força, é força motriz. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Se ele tivesse parado aí, tudo bem, mas ele diz até os confins da terra. Nenhum dos apóstolos foi aos confins da terra. Quem está indo aos confins da terra e vamos até o final, somos nós. Agora, a minha pergunta para o reverendo e para todos os cessacionistas é: qual é o texto da Bíblia que diz que cessou? Porque Coríntios não é. Se for lá em Coríntios, já vou bater logo, porque não é. Qual Coríntios? Havendo línguas, cessarão, profecias e tal. Deixa ele responder, então. Capítulo 13 e assim vai. Vai lá. Na verdade, nós não nos baseamos exatamente em textos específicos. É uma compreensão... Porque não tem, reverendo. Não tem texto. Agora, a questão também nós já entramos nesse ponto. Definir o que é cessacionista. Porque qual que é a afirmação? O que cessou e o que não cessou? O tempo todo aqui, em nenhum momento eu disse quer dizer que Deus mudou. Deus é poderoso, a gente acredita no poder de Deus, a gente acredita nos milagres de Deus, Deus continua curando, Deus continua realizando grandes obras e em nenhum momento eu neguei isso. O poder de Deus não cessa de maneira nenhuma. Agora, o que nós estamos falando aqui, eu estou tomando um gênero literário que é histórico, narrativo, e interpretando usando a hermenêutica gramática histórica cultural. Quer dizer, eu estou entendendo que você precisa levar em consideração o contexto histórico. Eu estou apenas usando a hermenêutica que nós, protestantes históricos, sejam presbiterianos, sejam assembleianos, sejam pentecostais, utilizam. E quando eu utilizo isso, eu levo em consideração as questões históricas. Acrescenta só uma coisinha. O método histórico, não só cultural, mas gramatical. Desculpe, exatamente. Se você colocar gramatical, é o que eu acabei de fazer.
Eu usei aqui o método histórico-gramatical. Jesus historicamente fez isso, historicamente mandou fazer, e os apóstolos historicamente fizeram, e historicamente aconteceu na igreja entre os gentios, e historicamente eles regulamentaram em Atos 15, e historicamente Paulo fez até o final. E do mesmo modo eu usei aqui o método histórico-gramatical mostrando claramente a conexão que Lucas faz do livro de Atos com os evangelhos. Concordo plenamente com você, concordo plenamente. E só mais um ponto, né? O senhor colocou a questão da historicidade do livro, que quer dizer, no sentido, vamos colocar, no sentido, porque o senhor falou que o cano está fechado, o senhor concorda comigo, Isso, então concordo. Nesse sentido, eu acho que o senhor já deixa margem aí para a gente entender que essa narrativa está fechada, porque se o cano está fechado, o que nós produzimos... A prática não. Ok, a questão do nosso programa ou do programa aqui, vejam só, o livro de Atos está fechado, então o senhor está dizendo que está. Nesse sentido que o reverendo Altair falou, fechado no sentido de aquilo que aconteceu não acontece mais como norma, pode acontecer como exceção, como o irmão falou. Sim. Não há um crente, por isso, vejam só, ele prima em trazer pastores de igreja local e não só teólogo de gabinete, porque nós queremos pessoas que lidam com a doutrina, com a teologia e com corações, com a alma, com, prática, gente, né? A prática, evidente, né? Porque senão a gente voa, né? E eu respeito o teólogo que lida com pessoas. Isso é uma bandeira que enquanto eu puder, eu vou desfraudar. Agora, reverendo, tem uma coisa que... eu sou também de uma igreja sensacionista, né? Que diz que não é, que é a Igreja Presbiteriana Independente. Enfim, a questão é a seguinte. Tem um versículo de Paulo que me incomoda profundamente como leitor da Bíblia, como crente. A letra mata e o espírito vivifica. O senhor tem toda a razão, o senhor está certíssimo na forma como o senhor defende a hermenêutica, a interpretação da Bíblia seguindo essas regras. Mas quando a gente vai de coração aberto, sem ter passado pelos bancos do seminário, e lê o Novo Testamento, como os autores do Novo Testamento usavam o Antigo Testamento, eles não respeitam regra hermenêutica nenhuma. Regra hermenêutica nenhuma. Né? Você pega o livro de Hebreus. O autor aos Hebreus pega os textos, Paulo mesmo, pega os textos do Antigo Testamento, tira do contexto, fala, você lê 200 milhões de vezes o texto do Antigo Testamento lá, e você não chega à conclusão que o autor bíblico chega aqui. Então, essas regras valem para nós, mas não valiam para eles. Será que não é isso que a letra mata e o espírito vivifica? Eu entendo que na abordagem de Paulo de Corinto não se refere exatamente nesse sentido. Eu entendo que os apóstolos tinham esse trabalho hermenêutico porque eles eram apóstolos. Eles tinham essa autoridade, eles poderiam fazer isso. Eles estavam orientados pelo Espírito Santo, eles tinham prerrogativas que nós não temos, um chamado singular, um chamado específico que nós não temos. Indo para questões práticas, vou colocar aqui apenas um exemplo do que nós estamos falando, que nós não podemos pegar o modelo de Atos, e claro, todo o fundamento que eu estou usando aqui, e só tocando um ponto, né? Eu vivo os milagres de Deus, eu vivo as experiências no meio do povo de Deus, e as minhas ovelhas têm acompanhado o meu curto ministério, evidente, perto do reverendo Altair, perto do reverendo Eber, que quer dizer, sou um jovem pastor, mas esse jovem pastor já viu o poder de Deus. Esse jovem pastor serve ao Senhor porque sabe do poder do Espírito Santo no meio do povo dele. No entanto, esse jovem pastor, ele é muito cauteloso no que se refere à Escritura em não querer ou não ignorar questões básicas. Indo para uma questão prática, você vê atitudes em Atos dos apóstolos que... Como que nós agiríamos nos nossos dias? Por exemplo, você tem Paulo lá no capítulo 20, pregando em um culto no dia do Senhor, quer dizer, primeiro dia da semana, reunidos, ele está pregando, alguém ficou com sono, caiu da janela e morreu. Boa. O apóstolo Legal. Paulo vai lá e ressuscita o rapaz. Reverendo Quer dizer, Altair. e hoje? E o Se alguém cai da galeria lá da sua igreja, na hora do sermão, você vai lá ressuscitar ele ou as coisas mudaram? Ou você chama o SAMU? Olha, essa que é a questão. Aí eu entendo assim, tem uma palavra grega que chama rema. E eu vou usar outro texto até para esclarecer isso.
Pedro subia, era um hábito de subir na hora nona, na 3 horas da tarde, para oração no templo. Eles passavam ali todos os dias. E tinha muito doente paralítico ali, tinha muita gente ali, problemática e tal. E eles estendiam a mão e eles davam moedas. Mas naquele dia o Espírito Santo, rema, isso chama rema, trouxe para Pedro que ele deveria levantar aquele paralítico. E o Pedro disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Se caiu um eutico da janela, e eu for lá correndo, olhar para ele, e o Espírito de Deus disser, levanta ele, eu levanto. A Bíblia me dá essa autorização, a Bíblia tem na Bíblia. Jesus fez, Paulo fez, todo mundo fez. Nós podemos fazer. Esses sinais seguirão os que creem. Agora, eu não vou sair por aí carregando paralítico, porque eu tenho que receber ordem. Eu estou debaixo de autoridade. Eu fui numa certa igreja uma vez, vou contar rapidinho. Cheguei lá naquela igreja, eles tinham o hábito de achar que todo mundo recebe cura, 100%. E eles então pegaram um paralítico, levaram lá na frente e começaram a puxar ele para lá e para cá. E ele ia assim com o pé, assim, ó. E num certo momento, a calça, paralítico, a roupa de paralítico não para muito, porque ele não anda mesmo, então não precisa de muita coisa para prender. A calça dele desceu. E ele estava, ainda bem que ele estava com a cueca samba canção, e não ficou assim tão constrangedor. E eles, então, levantaram logo a roupa dele e deram um jeito de levar ele para algum lugar, e depois que terminou aquele culto, eu vi aquele paralítico indo embora naquela cadeira de roda, carregado de tristeza. Sabe, reverendo, esses sinais seguirão os que creem, mas quem diz eu curo é o Espírito, não é o homem. Eu não posso me atrever a fazer aquilo que Deus não me dá direcionamento. Por isso que eu preciso ter comunhão com Deus. Agora, se der, eu fui numa cadeia fazer uma visita para uma pessoa que era completamente louca, que estava lá dentro. Na hora que eu cheguei na porta, e eu era garoto, eu tinha 25 anos. Na hora que eu cheguei na porta, o Espírito Santo me falou, entra lá. E eu falei com o soldado, abre que eu vou entrar. O soldado disse, não vou abrir, esse cara é muito violento. Falei, não, mas pode abrir, eu assumo o risco. Então fala com o homem que está ali. Eu falei com outro que estava, acho que era delegado, era cabo, sei lá o que era, autoridade maior do que ele. Falei, eu posso entrar lá? Ele falou, pode, só que você vai entrar e ele vai fechar. Eu disse, pode. Eu entrei e ele fechou. E aquele homem imediatamente já arregalou os olhos, como quem ia me atacar. Eu levantei a mão e ele caiu. Por quê? O Espírito Santo me mandou entrar. Então, se Deus te dá direção, faça. Porque o que aconteceu aqui, é para nós, para os nossos filhos e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Bom, eu estourei todos os tempos possíveis, mas a gente tem que pôr no ar a pesquisa feita lá na Rua Conde Sarzedas. Vamos ver. Na sua opinião, o livro de Atos está fechado ou a igreja hoje ainda está escrevendo essa história? Na minha opinião, nós estamos vivendo essa história, estamos complementando a história da igreja que começou lá no Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos vivenciando tudo aquilo, estamos dando continuidade à obra. Não, eu creio que a igreja ela continua ainda a escrever essa história, né? Não como os apóstolos, né? Porque se você analisar o livro dos Atos dos Apóstolos, você vê que o ministério apostólico foi manifestado por aqueles que andou, ou viveu, ou viu a pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que é um cumprimento, sim, da profecia, porque a profecia ela não para nos apóstolos. Se a Bíblia tivesse continuado sendo escrita, o livro de Atos estaria sendo escrito até hoje. É a continuação da igreja. Já está fechado já. Já está fechado o livro de Atos, com certeza. Não, a história já está escrita. É um complemento de tudo, a palavra. De cada tema que vem na Bíblia é um complemento. De um para com o outro. Mas já está escrito. Tá bom, vai. E pena que não tem tempo para a gente explorar aqui. Quero agradecer ao reverendo Lucas Pereira Rezende, foi muito boa a sua estreia, esperamos o senhor muitas outras vezes aqui. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ao reverendo Altair Mateus Nunes, que já é parceiro de longa data, que é ministro da Igreja Presbiteriana Renovada. Né? Nós trouxemos 2 irmãos de tradição presbiteriana, um renovado e um histórico, que é para não fugir do negócio. E deu muito certo, foi muito legal. Deus abençoe, muito bom para
para todos os telespectadores. Ouviram bastante coisa, ficou bastante dúvida aí para você tirar com o seu pastor, sua pastora na escola dominical, tá? Vamos ver o resultado da enquete? A igreja atualmente continua escrevendo o livro de Atos? 74% disseram que não, 26% disseram que sim. Está faltando fé. Vamos lá. A gente se encontra no próximo, vejam só.